Oi, gente, tudo bem com vocês? De todo o meu coração espero que estejam tudo bem, que vocês estejam com saúde e que vocês tenham a paz de Cristo na vida e no lar de vocês. Eu quero me apresentar, talvez eu nunca tenha me apresentado falando o meu nome certinho. O meu nome é Vanessa Cristina, tenho 33 anos, sou casada, tenho 2 filhos e sou evangélica da Igreja Assembleia de Deus. Gente, eu quero começar a postar um vídeo por semana com o quadro Meu Testemunho, Minha Vida. Nele eu quero contar um pouquinho de mim para vocês, o que eu já vivi, o que eu já passei e o que eu já superei. E ainda estou vivendo, né? Porque cada dia que passa é uma superação na vida da gente. Cada dia que passa vai vir obstáculos na vida da gente que a gente tem que superar. Então, gente, eu quero, antes de tudo, dizer uma coisa. Eu não quero culpar meus pais de maneira alguma, nem meu pai, nem minha mãe, pelo que aconteceu na minha vida. Apenas vou contar o que eu vivi, o que eu senti. Já perdoei o que deveria ser perdoado e já entreguei para Deus. Deus já renovou e limpou meu coração de toda tristeza e amargura de lembrar das coisas. Hoje eu consigo contar a minha vida para as pessoas sem sentir assim, mágoa, rejeição. Jesus já cicatrizou essas feridas, então eu já estou curada. E por isso eu senti que agora é o momento de eu compartilhar com vocês um pouquinho de mim. Quando eu tinha 3 anos de idade, meus pais se separaram, né? Como muitos já sabem. O meu pai e minha mãe se casaram muito jovens, não sei se eles se amavam, se chegaram a se amar de verdade. Só sei que eles não deram certo, minha mãe não aceitou mais viver com meu pai, não quis mais aceitar viver com meu pai, e que eu saiba, meu pai era um esposo muito bom. Só que a minha mãe, né, não quis ficar com meu pai, preferiu trilhar outro caminho, se separou do meu pai, foi fazer a vida dela com outra pessoa, ok? Não quero entrar em detalhes porque o testemunho é meu, né? Não é sobre a vida da minha mãe nem do meu pai. Eu tinha 3 anos de idade e fiquei com meu pai. Então, assim, minha mãe falou que ela veio atrás de mim, tudo certinho, mas como ela já tinha me deixado com meu pai ficou com a guarda definitiva de mim, né? Só que, gente, assim, o meu pai era muito jovem, precisava trabalhar tudo, e eu acabei ficando com quem? Com a minha avó paterna, né? Minha avó, mãe do meu pai, e com meu avô, né? Claro, pai do meu pai. Então, gente, fui muito bem criada, fui muito amada, não tenho o que reclamar. Minha infância foi uma infância, assim, doce, bem assim, raiz mesmo, vivi no sítio até meus 14 anos. Tive muito, assim, apoio emocional dos meus avós. E com isso gerou um apego muito grande. Eu fiquei muito apegada com eles. Mas mesmo assim, eu sentia uma rejeição dentro de mim que me consumia muito, desde criança. Só que eu não conseguia entender aquele sentimento, porque eu não conseguia expressar. E eu também não achava certo reclamar de nada, já que eu era tão bem amada, bem tratada. Eu assim não achava que eu tinha que reclamar de nada, eu não tinha direito de reclamar de nada. Nunca comentei com ninguém, que eu sentia aquele sentimento assim, que eu não sabia como contar para as pessoas por ser criança. Mas assim, sempre que era finais de ano, que eu via os meus primos com os pais, e que eu via as pessoas na escola, assim, hoje em dia, infelizmente, tem muitos casos de filhos de pais separados. No meu tempo, gente, eu estudei numa escola bem pequena, sabe aquelas escolas de quase rural, só que não era rural porque era num distrito, né, que ficava. Então eram muito poucos alunos e eu me lembro que eu era a única criança que era criada pelos avós, que não era criada pelo pai e mãe. Então eu já me sentia diferente nisso, sabe? Eu já me sentia assim, fora dos padrões, excluída. Infelizmente, assim,
eu não conseguia nunca falar para ninguém que eu me sentia assim triste. E muitas vezes sofri até bullying de crianças por perguntar: nossa, você não tem pai nem mãe, tua mãe te abandonou, por que teu pai não quis você? Você não tem família? Nossa, você é criado por velhos. Então, hoje em dia, eu acredito assim que seja mais comum, mais normal. As crianças que são filhas de pais separados não sofrem tanto quanto eu sofri naquela época. Mas, gente, isso foi gerando dentro de mim um espírito, assim, um estado de rejeição, sabe? E tudo me afetava na minha vida. Eu não me sentia amada, mesmo recebendo o amor da minha avó e do meu avô, eu não me sentia amada. Mas, como eu disse, nunca tive coragem de falar pra ninguém que eu sentia aquilo. Às vezes eu ficava assim, perguntando: nossa, por que meu pai e minha mãe não quiseram ficar comigo? Eu não entendia as coisas ainda, sabe? Aí, de repente, meu pai se casou, graças a Deus, né? Ele tinha que viver, tinha que seguir a vida dele. Minha mãe também se casou. E quando veio os meus irmãos, nunca tive raiva dos meus irmãos, gente. Meus irmãos são pessoas amadas, abençoadas. Eu amo meus irmãos de coração. Eles não tiveram culpa de nada daquele sentimento meu. Eles não pediram para nascer. Deus quis que eles nascessem. Então, eles não tiveram culpa de nada. Mas eu, como já tinha, assim, esse trauma de viver sem o pai e a mãe, eu comecei a alimentar mais ainda em minha vida que eu seria completamente esquecida, porque infelizmente meu pai e minha mãe nunca foram presentes na minha vida, gente. Eu tinha assim presente na minha vida o meu avô e minha avó. O meu avô era aquele avô presente, brincalhão, que sempre estava comigo. A minha avó era aquela pessoa assim, pulso firme, rígida, mas sempre assim no mesmo tempo me dava carinho, me dava atenção. Então, sempre estava comigo. Então, o meu avô e minha avó se tornaram assim, como que eu posso dizer, o meu alicerce, né? Quando eu sentia medo, quando eu queria me esconder dos meus próprios sentimentos, que vinha aquela tristeza em mim, eu ia lá, do nada, abraçava meu avô, ia lá para escutar minha avó me ensinar alguma coisa. E assim fui vivendo, alimentando aquilo em secreto, gente. E isso foi um erro meu. Porque se eu tivesse compartilhado com alguém, talvez eu tinha, assim, conseguido colocar aquele sentimento para fora, tivesse jeito de eu ter explicado, né, assim, para mim mesmo, que não é porque meu pai e minha mãe não me criaram que eu não era amada. Mas como eu tinha 3 anos e quando eu comecei a alimentar esse sentimento, eu tinha uns 9, 10 anos. Então, quando eu comecei a entrar na adolescência, assim, na puberdade, parece que daí aquilo lá florou dentro de mim, assim, de uma maneira, assim, bem devastadora, sabe? Eu comecei a olhar o mundo de uma outra maneira. Então, eu sempre falo para os pais ficar atento. Se você tem um filho que você acha que tá tudo bem, mas tenta conversar. Igual eu falo, a minha avó e meu avô, eles foram criados em outro tempo. Os pais não conversavam com os filhos, assim, sobre como você tá, filho, o que você tá sentindo, por que você tá quietinho, o que você gosta, não demonstrava, assim, interesse em saber da minha pessoa, assim, do que eu tinha dentro da minha mente, sabe? Eles, igual eu falei, eles me davam tudo, davam carinho, não me deixavam faltar amor, alimentação, nunca passei dificuldades financeiras, nunca. Meu avô e minha avó sempre me deram uma estrutura muito grande nessa parte, mas o meu emocional, não por culpa deles, mas tinha esse vazio, sabe? E como a gente morava no sítio, não tinha assim, eu nunca tive amigo de brincar, então eu ficava lá trancadinha no meu quarto e de repente vinha aqueles sentimentos assim, sabe? E tinha vezes que eu chorava muito, chorava, estrancada lá dentro do quarto. Daí minha avó chamava, falou: vó, eu tô brincando de boneca, mas eu tava brincando de boneca, no mesmo tempo eu tava chorando.
Era uma sensação muito, muito agoniante, aquele sentimento me comendo com o meu coração, apagando meu brilho, sabe? Mas eu falo assim, não, mas eu ainda sou muito, eu tenho minha avó, eu tenho meu avô, então eu ainda tenho alguém que gosta de mim, então eu não tô sozinha. E daí eu fui alimentando isso, gente. E isso foi uma coisa que eu descontrolei meu emocional. Por quê? Porque eu coloquei toda a minha segurança neles, entendeu, gente? Eu coloquei assim tudo que eu tinha de sentimento, todo aquele apego emocional. Eu se apeguei demais com meu avô e minha avó. Eu não conseguia, assim, nem imaginar a minha vida sem eles. Eu sabe assim, aquele amor, assim, que eu necessitava ficar com eles. Eu precisava ficar com eles. E meus avós já eram de idade, gente. O meu avô, quando eu tinha, por exemplo, uns 8, 9 anos, o meu avô já tinha uns 70. A minha avó era mais jovem, mas pouca coisa também. E, tipo, isso, né, as coisas, as fatalidades tinham, assim, mais chances de acontecer mais rápido, pela idade dos meus avós, né. Mas como eu disse, nunca contei, nunca falei pra ninguém, sofri calada, senti calada, e eu falo para os pais, sempre tentem conversar com seus filhos, sempre. Porque muitas vezes os filhos estão sentindo sentimentos de tristeza, tá sentindo, assim, muitos adolescentes estão depressivos e os pais não têm a menor ideia. Porque eu sempre tentei mostrar muita alegria, sempre tentei mostrar que estava tudo bem. Mesmo que eu estava destruída por dentro, eu sempre fui aquela criança brincalhona, que demonstrava uma felicidade. Realmente eu era feliz, mas eu tinha esses problemas dentro de mim. E eu precisava que alguém visse isso para me pôr para fora. Só que eu não tive isso. Igual eu falei, não por culpa de ninguém. Por falta, assim, de conversa, pela criação que meus avós tiveram. A minha avó também foi criada de um jeito triste. Ela foi criada pelos tios, perdeu o pai muito jovem. E foi criada pela mãe, pelo padrasto. Não deu certo ser criada pelo padrasto, foi morar com os tios. Eu tenho certeza que ela nunca teve um apoio emocional. E do jeito que os pais são criados, muitas vezes passam para os filhos. No meu caso, para a minha neta, né? Então eu sempre falo isso. Que talvez... Mas eu creio que tudo que aconteceu na minha vida foi propósito do Senhor, gente. Foi propósito. E vocês vão entender por que foi propósito. Mais pra frente, vocês vão entender que por mais que a nossa vida tá mostrando, assim, que a vida tá sendo muito triste pra gente, que a história da gente tá... Nossa, como que eu sou infeliz, como a minha história é triste. Só tem trauma, só tem tragédias. Mais pra frente você vai entender. Agora eu tô vivendo o tempo que eu entendi porque foi necessário acontecer isso comigo. E Deus permitir passar. Não que Deus queresse, porque Deus não constrói famílias para ser destruídas. Mas Ele permitiu que acontecesse, que eu sentisse tudo que eu senti, né? Meu pai e minha mãe se separaram. Não foi propósito de Deus. Mas Deus tinha propósito no meio daquela tragédia. E meu Deus é assim. No meio de uma história triste, Deus tem um final feliz, Deus tem uma nova história. Meu Deus, Ele é tremendo, Ele refaz vidas, Ele constrói, Ele é, nossa, maravilhoso. Então eu quero contar nessa parte, nesse primeiro vídeo, como começou o meu sentimento de rejeição. Então, por que eu alimentei isso? Como foi que eu alimentei isso? Não surgiu do nada, nenhum sentimento de depressão, nenhum sentimento de rejeição surge da noite por dia. Surge por etapas, por acontecimentos, por fatos vividos na vida da gente. E isso tem grande chance, se não for cuidados, de crescerem esse sentimento e nos dar muitos problemas emocionais adquiridos no decorrer da vida. Se não ter alguém para apoiar aquela pessoa, com certeza a pessoa vai ser uma pessoa problemática. Não por culpa dela, mas por culpa do que ela viveu, do que ela sentiu.
né? Então é isso que eu quero deixar nesse primeiro vídeo. No próximo vídeo eu vou continuar a minha história. Vou continuar contando como que foi a minha infância, o que eu passei, a minha adolescência, até o momento que eu estou agora.